A Venezuela terminou o ano de 2018 com uma inflação de aproximadamente 80 mil por cento e cerca de 76% de sua população vivendo na pobreza. Mas nem sempre foi assim. Na década de 50, a Venezuela encontrava-se em uma situação econômica muito boa, sendo a quarta maior economia do mundo. Os cidadãos venezuelanos possuíam o maior poder de compra entre as nações sul-americanas e, consequentemente, eram os maiores consumidores de uísque do mundo. Um de seus destinos turísticos favoritos era a cidade de Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Em 1914, foram encontrados os primeiros poços de petróleo e fonte de gás natural na Venezuela. Já na década de 20, os mesmos começaram a ser explorados, tornando a Venezuela o maior exportador de petróleo do mundo. Logo após a Segunda Guerra Mundial, as exportações de petróleo cresceram exponencialmente, junto com a arrecadação fiscal e os gastos públicos. Tal prosperidade fez com que a população urbana crescesse e que milhares de imigrantes escolhessem a Venezuela como destino de imigração. Entre os anos 50 até o final dos anos 70, a Venezuela experimentou um padrão de vida muito elevado de seus cidadãos devido à enorme quantidade de petróleo que o país possuía e ainda possui. Segundo a OCDE, o poder de compra de um cidadão venezuelano era de aproximadamente 4 vezes maior do que o de um brasileiro. Nessa época, o país era conhecido como a Venezuela Saudita, fazendo uma alusão à Arábia Saudita, que também é rica em petróleo. Ainda na década de 70, a OPEP, que é formada por maior parte de países árabes, decidiu suspender a venda de petróleo para os Estados Unidos e outros países que forneceram ajuda militar a Israel na Guerra de Yom Kippur. Essa decisão ajudou a Venezuela, que tinha acabado de nacionalizar a PDVSA, maior empresa petrolífera do país. A receita da exportação do petróleo quintuplicou entre 1970 e 1979. Isso resultou numa grande apreciação na taxa de câmbio e as exportações atingiram níveis recordes. Devido à abundância de recursos naturais e à falta de industrialização manufatureira local, a Venezuela entrou numa situação econômica chamada de doença holandesa. Em termos econômicos, a doença holandesa faz relação entre o avanço de exportação de recursos naturais e a falta de produção industrial de um país. A falta de produção nacional de um país faz com que fique mais barato importar um determinado tipo de produto do que comprar o produto nacional. A doença holandesa, como o nome já sugere, surgiu na Holanda nos anos 60, mesma década em que esse país descobriu algumas reservas de gás natural que passaram a ser exploradas e exportadas. Essas atividades econômicas fizeram com que o preço do gás natural subisse, aumentando a receita provinda das exportações. Logo em seguida, houve a valorização da moeda holandesa e isso fez com que o câmbio também valorizasse. Com todas essas valorizações, os preços desses bens vieram a decair com a competitividade do cenário internacional na próxima década. Fato é que a economia da Venezuela é muito dependente do petróleo e pouco diversificada. O país gasta boa parte de sua renda provinda do petróleo com programas sociais e isso não é necessariamente algo ruim. A Noruega, por exemplo, também possui uma política muito semelhante à política venezuelana. Este país utiliza boa parte do dinheiro provindo dos recursos naturais para custear a qualidade de vida de seus cidadãos por meio da empresa de capital misto Equinor, antiga State Oil. A Noruega também possui um dos maiores fundos de investimentos do mundo, fundo esse que investe nas maiores empresas de tecnologia do planeta. Já os Emirados Árabes decidiram investir o dinheiro provindo do petróleo na construção de cidades como Abu Dhabi e Dubai, que são centros turísticos e financeiros, criaram fundos de investimento para investir e multiplicar todo o capital ganho com a exploração de recursos e dessa forma diversificar sua economia e se tornar cada vez menos dependente do petróleo e do gás natural. Já a Venezuela optou por gastar todo o dinheiro proveniente do petróleo em programas sociais para manter a popularidade dos políticos, esperando que o preço do barril fosse subir para sempre. Ainda em 1979, houve um pequeno boom no preço do barril, fazendo com que a Venezuela captasse grandes quantidades de fluxo financeiro internacional. Já nos anos 80, a demanda por petróleo no mundo havia mudado. Houve uma desaceleração no cenário econômico mundial, fazendo com que o preço do barril de petróleo despencasse em mais de 50%. Isso fez com que a economia da Venezuela despencasse junto.
Os gastos do governo eram cada vez maiores, as dívidas públicas, externa e interna, cresceram e junto houve uma desvalorização da moeda. Em 1989, o presidente Carlos Pérez foi novamente eleito na esperança de que as coisas melhorassem. Ele adotou uma política econômica mais liberal, com a diminuição dos gastos públicos, congelamento de preços, contratação de crédito, desregulação de alguns setores na economia e privatizações. Porém, os resultados não saíram como planejado, visto que o país já vinha de alguns anos de instabilidade política e social, e também o setor privado do país já estava por alguns anos sendo sufocado pelo mercado internacional, como seus produtos de baixo preço, impossibilitando o mercado interno venezuelano de competir com tais mercados. Houve um reajuste de 100% no preço da gasolina, que por sua vez foi repassado de maneira integral aos preços das passagens. Isso gerou uma revolta na população. Com tamanha revolta popular, no dia 27 de fevereiro de 1989, aconteceu um evento que ficaria marcado para sempre na história da Venezuela, o Caracaço, uma onda de protestos, principalmente na sua capital Caracas, que deixou mais de 1.000 mortos. Todos esses protestos e revoltas levaram a diversas tentativas de golpe contra o presidente Carlos Pérez, uma dessas tentativas liderada pelo comandante Hugo Chávez. Ainda na década de 90, Carlos Pérez sofreu um impeachment e o novo presidente Rafael Caldeira viria a ser eleito com 30% dos votos totais. A política de Caldeira não foi diferente da política de Pérez, de tentar fazer um modelo econômico mais liberal e de ter menos Estado na economia. As coisas novamente não voltaram a melhorar, pois o PIB não crescia, as taxas de juros, que antes eram fixadas, voltaram a subir, impossibilitando que empresas pegassem dinheiro a juros baixos para investir em suas indústrias. Isso tudo resultou numa diminuição do poder de compra da população venezuelana. Em 1998, o ex-golpista Hugo Chávez foi eleito na Venezuela. No início de seu governo, as coisas pareciam caminhar bem, visto que o barril de petróleo voltou a subir. Com isso, o país deixou de ter um déficit e as arrecadações provindas do petróleo voltaram a subir. Porém, o governo Chávez voltou a cometer os mesmos erros dos presidentes anteriores. Ele começou a aumentar demais os gastos públicos e a estatizar diversas empresas que antes eram privadas. Chávez, para manter a sua popularidade, fez diversas reformas na economia e na política da Venezuela. Ao invés de investir o dinheiro provindo do petróleo, preferiu gastar mais de 23 bilhões em programas sociais. Isso impossibilitou que o país se livrasse da doença holandesa e fez com que o país se tornasse ainda mais dependente de seus recursos naturais. E ainda por cima, as estatizações realizadas por Chávez proporcionaram um enfraquecimento na indústria nacional venezuelana. No início, tudo parecia ir bem nos anos chavistas, visto que a taxa de pobreza extrema havia caído em 25% e o país crescia seu PIB em quase 8% entre 2000 e 2007. A taxa de alunos matriculados no ensino fundamental e médio também aumentavam de maneira espetacular. Isso tudo ajudou no aumento da popularidade de Hugo Chávez. Porém, a Venezuela nunca havia estado antes tão dependente do petróleo. Além disso, Chávez fez reformas profundas na Constituição, possibilitando que o mesmo presidente fosse eleito de maneira infinita. Proibiu de vez que a estatal petroleira PDVSA fosse privatizada e, além de tudo, nacionalizou diversas empresas que antes eram privatizadas. Vale ressaltar que ainda em 2008, com Chávez na presidência, a crise mundial fez com que o preço do barril do petróleo despencasse por volta de 88%, colocando o país numa situação econômica desesperadora. Já o sucessor de Chávez, Nicolás Maduro, deu continuidade ao seu legado. Ele nacionalizou mais de 1.000 empresas privadas. Isso gerou uma fuga de capitais e diversos investidores decidiram sair de vez da Venezuela, com medo de que poderia acontecer com o dinheiro deles. Para piorar ainda mais a situação, em 2014, o preço do barril caiu quase 50%, fazendo com que a Venezuela ficasse cada vez mais pobre. E para tentar amenizar um pouco a situação, o governo tentou estabelecer uma política de controle de preços sobre produtos para tentar conter a inflação. Isso tudo somado à impressão extraordinária de dinheiro e a estatização de praticamente toda a economia resultou numa piora rápida na inflação, fazendo com que a população inteira do país ficasse ainda mais pobre.
Isso tudo somado a diversas denúncias de violação dos direitos humanos levou a Venezuela a fechar o ano de 2021 como o país mais pobre das Américas, com uma inflação acumulada em 2020 de mais de 2.959,8% e mais de 85% da população vivendo na pobreza. Desde que Maduro assumiu o poder na Venezuela, o PIB caiu mais de 36%, colocando o país numa situação caótica, um cenário muito diferente da Venezuela da década de 50. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações para receber os próximos vídeos.